Senador Otto Alencar comigo aqui nesse horário nobre, nobre senador, agora sem máscara, obviamente, que está ali no gabinete dele sentado sozinho, então ele pode ficar sem Sozinho, né? máscara, como eu estou aqui também, só, Sozinho e sozinho. o ambiente bem arejado aqui, Zé. Está Isso, circulando o ar, isso. não Senador, tem primeiro, ambiente fechado. primeiro eu quero dizer e quero parabenizar a sua atuação de ontem, aliás, nessa CPI da pandemia. Eu fico feliz de verdade e orgulho. Ontem eu estava vendo a repercussão também no Twitter, que eu sou twitteiro e vejo, de ver um político nosso, sabe, com argumentos, com firmeza, para dizer, peraí, rapaz, eu sou da Bahia e estou aqui defendendo a Bahia e o Brasil. Feliz com sua atitude, senador. Feliz de verdade, parabéns e tenho o meu voto de confiança em tudo aí, viu? Bom dia. Bom dia, Zé. Eu te agradeço e parabéns também pela sua capacidade de informar de forma sempre correta, fidedigna. Fico muito feliz também com a sua maneira de trabalhar e de informar as pessoas corretamente no momento certo. Realmente, aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, ela já serviu para muito, para mostrar verdades escondidas que estavam aí, sem a população tomar conhecimento. Nós estamos desvendando essa situação, que é uma situação grave que levou o povo brasileiro a ter o descontrole completo da doença tão grave como é o caso da Covid-19. E o que me chama a atenção é que os homens do governo, parte dos homens do governo, continuam insistindo na mentira, na falta de conhecimento científico, médico, nas orientações mais incorretas possíveis. É o que aconteceu ontem com o depoimento do ministro Eduardo Pazuello, né? Ele, o tempo inteiro, escondeu a verdade, mas ela foi descoberta. Tanto que eles escrevem, aliás, o Ministério da Saúde, naquele Trate Covid, e aquele tratamento precoce e de outras colocações publicadas no site, eles colocam as coisas de forma tão irresponsável que eles não leem o que estão escrevendo, o que colocaram, né? Por exemplo, numa dessas orientações, está escrito lá que ainda não existe nenhuma maneira ou nenhum tratamento médico, científico, farmacológico para tratar a doença. Mas no mesmo site, eles colocam o Tratcov, que é aquela medicação que eles estão usando de forma incorreta, no caso da hidroxicloroquina. O ministro Pazuello ontem já começou errando. Ele disse que a hidroxicloroquina era um antiviral. Eu tive que corrigir ele, não é antiviral, é antiprotozoário, né? É usado para combate à malária, né? É uma doença totalmente diferente. A malária não é causada por um vírus. Então, o desconhecimento à frente do Ministério nesse período do Pazuello está mais do que evidente. E quem não conhece, e do ponto de vista teórico e prático, não sabe fazer, não sabe ordenar, não sabe trabalhar. E ele trabalhou com a vida das pessoas. Olha, Zé, começou, quando ele assumiu, 15 mil óbitos, deixou com 300 e tantos mil óbitos, né? O Brasil está numa situação muito grave e os governadores de todos os estados, aquele que tem mais responsabilidade, inclusive, trabalhando para conter o avanço da doença e não termos uma terceira onda que seria de uma gravidade sem precedentes na história sanitária da Bahia e do Brasil. Senador Otto Alencar, a pergunta que eu quero fazer, acho que toda a Bahia quer fazer. O Pazuello, ficou nítido que ele disse que estava passando mal. Aí ele dobra, o senhor vai lá, atende ele, volta para dar entrevista, daqui a pouco ele passa amparado por 500 pessoas, vermelho, me parece que sei lá o que ele teve, e daqui a pouco do nada ele diz, mas eu estou bem. Quem foi que disse que eu estava doente? Eu não estou doente, eu estou bem. Me conte essa piada aí, senador, por favor, por favor. Eu estava no plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito quando me avisaram que ele estava tonto, e sentiu tonturas e sentou num sofá. Eu, no meu instinto de médico, fui ver, né? Quando eu cheguei lá, ele estava prostrado, deitado, sentado, aliás, com as pernas para baixo e pálido. Eu perguntei se ele estava se sentindo mal, ele disse uma tonturazinha, mas eu vi que ele estava pálido. Eu peguei e disse, general, vamos mudar a posição, o senhor vai deitar e elevar as pernas, os membros inferiores, para ter um fluxo sanguíneo melhor,
para o cérebro, para o senhor perder essa tontura. E imediatamente foi feito isso. Demorou um pouquinho, eu perguntei, o senhor está melhor? Está respirando melhor? Está bem oxigenado? Não, estou melhor. Esperei, quando ele estava melhor, eu saí e quando eu cheguei no corredor, já estava a notícia que ele tinha passado mal. Aí me perguntaram se ele tinha passado mal. Eu falei que não, que ele, na verdade, teve uma síncope, uma síndrome vasovagal, que é muito comum a pessoa sob estresse. Ele estava sob estresse, ele foi muito acusado, inclusive de forma até dura, por alguns senadores que colocaram que ele mentiu, e realmente isso aconteceu, ele faltou com a verdade, e ele estava muito tenso. Acontece isso, né? A pessoa fica muito tensa, tem uma baixa de pressão, ou então tem uma síncope, ou um neurovegetativo, uma coisa dessa natureza. Acontece com jovens, com pessoas idosas. Aqui no Senado, aliás, já aconteceu com o senador Cid Gomes, que eu atendi também, em cima do plenário do Senado Federal. Aí eu fiz aquilo e saí. Ele, logo depois que ele recuperou, demorou uns 10 minutos, ele veio andando com o senador Marcos Rogério, que estava inclusive no ombro dele. Ele veio andando, a imprensa foi em cima, ele passou e eu estava ao lado e disse ali, ó, ele já recuperou, ele está já acorado, ele já... Você achou que ele estava vermelho, porque realmente ele é vermelho, ele está acorado já, está recuperado. Ele não teve nada mal, nada grave. Porque quando a pessoa diz, olha, passou mal, o passar mal pode dar a impressão de ter tido um infarto, um AVC, uma coisa mais grave. Eu disse que não foi uma coisa grave, mas realmente, na linguagem nossa, a minha, a sua, estivéssemos batendo baba, conversando em Salvador, eu diria que o general amarelou, deu amarelado. Senador, o que a gente está vendo nessa CPI é uma contradição, uma blindagem ao presidente da República, mas ontem foi demais. Não sei se o senhor concorda comigo, senador. Ontem o Pazuello blindou dos pés à cabeça o presidente da República. Quando ele blinda daquele jeito, obviamente que depois eu ouvi o Renan e o deputado, o outro senador que me esqueci. Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga. Isso. Eles falaram que vão confrontar o Pazuello com o que ele citou, tipo o senhor da Pfizer, que ele disse que não recebeu e-mail nenhum da Pfizer. Isso tudo se ouviu antes, não é, senador? Tem muito confronto. Exatamente. Ali, muita mentira ali. Exatamente. A mentira virou o novo normal aí para alguns homens do governo Jair Bolsonaro. Ele pode ser confrontado com o diretor-presidente da Pfizer aqui para a América Latina. Ele pode também ser confrontado com o secretário de Saúde do Estado do Amazonas, que vai depor na próxima semana, se eu não me engano. E outra coisa, pode-se fazer a cariação ou pode-se fazer como nós já fizemos aqui em outra CPI. Eu participei já de 2 CPI, a do CARF, que diagnosticou aquela maneira do Conselho de Recursos Fiscais diminuir multas de grandes empresas grandes, grande poder, né, que tinham que pagar bilhões de reais e pagaram 100 e poucos milhões de reais. No caso também da CPI do Brumadinho, que eu participei, ele pode fazer uma cariação e mais ainda. Poderemos ouvir essa ou aquela figura que participou desse lamentável episódio de falta de comprometimento e conhecimento científico para tratar a doença de forma sigilosa, para que aquele que dá uma declaração, essa declaração fique em sigilo, para que o outro que vai versar sobre o mesmo tema, não tomando conhecimento, possa fazer aí o confronto e mostrar o erro que foi cometido nos casos do tratamento da Covid-19 no âmbito do Ministério da Saúde, na gestão do ministro Eduardo Pazuello. Uma coisa ficou clara, muito clara. O Mandetta e o Nelson foram demitidos, por quê? Porque não quiseram seguir a orientação, a prescrição médica dada pelo presidente da República. Eles não aceitaram. Tantas sociedades se manifestaram contra o tratamento precoce. Agora ficaram algumas pessoas, inclusive uma parte dessas pessoas não são nem médicos, né? Porque o médico, sim, ele tem responsabilidade pela receita, ele assina a receita. Eu não estou entrando nesse mérito. Mas acontece que foram as pessoas do governo que estavam dentro da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, a maioria militares, sem conhecimento nenhum
da doença, nem como tratar a doença, nem diagnosticar a doença. Quantos testes ficaram aí sem ser realizados, né? Para identificar, para mostrar os casos realmente que aconteceram no Brasil nesse período. Portanto, realmente, você falou certo, o Pazuello veio como advogado de defesa do presidente da República, chamando para si a responsabilidade, e ele sabe que o relatório final da CPI vai, se tiver, como está parecendo que teve, está sendo comprovado que sim, esse relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça será encaminhado à Procuradoria-Geral da República e, certamente, observando com toda a precisão que nós queremos fazer, vai denunciar essas pessoas, eles pagarão. O próprio Pazuello poderá estar assumindo o risco e os custos que foram levados a conhecimento da população brasileira a respeito das declarações imprecisas, incorretas, dadas pelo presidente da República. Eu tenho 12 declarações do presidente contra a compra de vacinas de forma explícita, sobretudo a do dia 21 de outubro de 2020, quando já tinha comprovação da Coronavac, já poderia ter se utilizar a Coronavac em dezembro do ano passado. Quando abordado no dia 21, o presidente disse: sou o presidente da República, sou eu que mando, não autorizei o Pazuello comprar e não vai comprar a vacina, que é uma vacina de uma procedência não confiável, que é a Coronavac, que hoje, em cada 10 brasileiros vacinados, 8 são vacinados pela Coronavac. Zé, essa doença é uma doença que a ciência ainda não conhece, não domina as suas manifestações clínicas de diagnóstico, de pessoas que têm imunidade inata, umas que cursam de forma sintomática, leve, moderada, e outras que vão para a forma grave, que leva a óbito. Quem vai conhecer são os militares que nunca abriram um livro de doenças infecto-contagiosas, nunca leram absolutamente nada sobre esses temas todos importantes para o Brasil, são eles que vão conhecer. A estrutura do Ministério da Saúde na gestão Pazuello ficou quase que verticalizada de pessoas egressos do Exército e de outras armas, e não tinham nenhum conhecimento sobre saúde pública. Ou seja, se deixou de lado os técnicos, os sanitaristas, epidemiologistas, capazes de tratar, de conhecer a doença, de estabelecer protocolos corretos, né? E uma coisa que o Pazuello disse ainda agora, no início de janeiro, ele chegou ao ponto absurdo de dizer que na máscara não protegia absolutamente. Isso é de uma ignorância científica sem precedentes. A máscara, sim, quem está doente tem que usar máscara para não transferir a doença para quem não está doente, e quem está doente tem que usar máscara para não ter carga viral alta e desenvolver a forma grave da doença. O professor doutor Roberto Badaró já deu aula aí na metrópole sobre isso. As pessoas precisam entender e ouvir quem conhece, quem domina, pelo menos, as principais formas e manifestações clínicas dessa doença. Só para dar um dado a você da importância da máscara, a manifestação do coronavírus na Ásia Menor, nos países árabes, em 2012, 2013, o chamado MERS, né? Quando aconteceu isso, em cada 10 pessoas contaminadas, a maioria era de homens, porque as mulheres árabes usam a burca, que protege o rosto, e não se contaminavam nos ambientes que elas frequentavam. Então, eram poucos casos das mulheres, a maioria dos homens que não usam máscara. A mulher usa máscara. A mulher árabe usa máscara, a burca, já usa como a parte da sua vestimenta. Só para mostrar isso. Ele não conhece isso, ele não estuda, são audiovisual. Ouve e vê e quer medicar e quer fazer as coisas que são incorretas. Tem que procurar quem? Os infectologistas. Eu sou ortopedista, não me proporia, mesmo com o conhecimento que tenho e tenho lido sobre o assunto, a tratar um paciente. Quem vai tratar? O capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro? Ele vai botar agora um consultório? O Pazuello, que é um general de logística? Não é. Foi tudo errado. Infelizmente, o principal ministério do Brasil, nesse momento, que é o da saúde, foi entregue às mãos de pessoas incompetentes e descompromissadas com a verdade. Isso é a grande realidade. Senador Otto Alencar, o cenário hoje que o senhor faz para as eleições 2022, Bahia. Situação do Wagner com a ressurreição aí
surpreendente do Lula, o Bolsonaro querendo estar no Nordeste com João Roma, o ex-prefeito Assemineto já começando a viajar. O senhor, como político, e sempre teve uma palavra muito serena em relação a tudo, com muita calma, sem partidarismo, o que é que a gente pode ver para o ano que vem? Não é? Porque passa muito rápido. Não adianta a gente dizer, tá cedo. Não tá cedo, não. Tá todo mundo se já bota o secretário aqui, segure ali. E aí? Olha, Zé, eu acho o seguinte, eu sou um crítico das eleições de 2 em 2 anos. Se não mudar esse sistema, nós vamos ter problemas graves, já está bem grave, mas mais grave ainda no futuro. Eu achava que o Congresso Nacional já deveria tomar a decisão de fazer eleições unificadas. Terminou a eleição da reeleição do governador Rui Costa, no dia seguinte já se tratava das eleições municipais em 2020. Né? O Rui se elegeu em 2018, aliás, e já se tratava das eleições de prefeito em 2020. Passou 2 anos discutindo isso. Agora está discutindo a sucessão do governador Rui Costa. Nós temos um grupo, eu vou me pautar fazendo todo o esforço necessário até de talvez contornar e, como sempre fiz, né, não tenho uma ambição pelo poder, para manter a coesão do grupo que eu estou participando com os partidos da aliança, claro, e cada um vai discutir o seu papel, mas eu vou me pautar por isso. Pode ter certeza absoluta que, se não houver nenhuma diáspora que possa prejudicar o nosso partido, quando eu falo prejudicar o nosso partido, eu estou me referindo àqueles que são liderados por mim, os deputados estaduais que têm mandato e os que serão candidatos a deputados estaduais, os deputados federais de mandato e aqueles que também vão se candidatar. Eu tenho que ouvir os interesses da minha base, do PSD, e tomar decisão. Mas devo lhe dizer que não serei obstáculo, estorvo a nenhum tipo de aliança dentro dos partidos da base. Farei isso de forma muito correta, como sempre fiz, observando que não interessa por quem chega os benefícios ao povo. Se o prefeito do partido A ou B, o governador do partido A ou B. Interessa que esse benefício chegue pelas mãos de quem trabalha, quem tem compromisso, quem tem responsabilidade e capacidade laborativa de governar o Estado, se dedicando de corpo e alma às causas do povo baiano. Vai ser por aí. Claro que meu nome é lembrado por grupos que me seguem como candidato a governador, senador, como é o caso do ex-governador Jacques Wagner, também. Nós temos uma unidade muito boa. Eu tenho muita interação assim, pessoal, política e de pensamento bem parecido com todos eles, sobretudo com Wagner, com o governador Costa, com o vice-governador João Leão. Às vezes tem uma divergência, uma coisa pequena, mas logo contornada, de cada um de nós que quer ver e quer preservar os espaços do seu partido na estrutura organizacional do Estado e também das alianças que poderão ser feitas. Eu vou me pautar por isso. Eu acho que esse é um caminho. Você tem razão, está todo mundo discutindo isso, toda hora se conversa sobre esse assunto, mas eu queria deixar bem claro aqui, se o Congresso Nacional quisesse mesmo ter uma posição de tratar a política corretamente para evitar eleições de 2 em 2 anos, mudava a legislação, podia botar 4 anos como era antes, ou até 5 anos, com eleições gerais para todos os níveis. Eleição de 2 em 2 anos, o custo é alto, e você termina uma, já começa a falar sobre a outra. E aí vem a pressão. Tem político que tem militância e trabalha no dia a dia na busca de obras, de soluções, de militância, e tem outros que nesse sistema que está aí, abusam de recursos advindos do próprio orçamento geral da União para estabelecer vantagens que não são corretas, e esse custo social é muito grande. Portanto, eu se tivesse só a voz aqui praticamente isolada no Senado Federal. Poucos senadores concordam com o que eu estou falando, mas se não houver a mudança e continuarmos tendo eleições de 2 em 2 anos, vai se parar de fazer o trabalho necessário para resolver saúde, educação, infraestrutura, para discutir exclusivamente política, quem vai ganhar, quem vai fazer aliança, quem vai trabalhar para esse ou para aquele cargo. Senador Otto Alencar, muito obrigado, amigo, pelo tempo aqui. Zé, obrigado. Você vai já para a CPI, né? Vai já, né? Vou agora. Vai lá. Agora. Um abraço. Vai começar agora. Quero lhe agradecer. Você é um grande amigo. Fico muito feliz com o sucesso que
que você tem através da sua aptidão jornalista, sua capacidade de trabalho. Muito obrigado. Depois a gente discute o Vitória. Depois a gente discute o Vitória. Dá um abraço aí no Mário Kerr. O Vitória, não me fale Vitória, não. Eu estou muito desalentado com Vitória. Tchau, senador.